Dona Dark falou que vai ter entrega de sopa, né, mais tarde aí. Então eu estou convidando a comunidade, né, assim, em nome de Dona Dark e de Samuel, porque falou de sopa, né? Falou comida. Eu não posso, assim, me responsabilizar, mas já estou jogando aí para cima do irmão Samuel, para cima de Dona Dark, né? A sopa é por conta deles, viu? Eu estou já me esquivando aqui, porque eu sei o preço, eu já vi crente comendo, é uma maravilha. Meu Deus! Glória a Deus, a paz do Senhor para vocês que estão chegando. Meus irmãos, fiquem à vontade. Daqui a pouco o irmão Samuel aparece aí para também nos ajudar aqui no culto, certo? Eu tô aqui hoje, eu vim tipo num balão. Porque aconteceu um imprevisto aí. Mas eu aprendi uma coisa: crente chegou aqui, já vai trabalhar. Glória a Deus. Amém? Qual o seu nome, irmã? Eu sou missionária Rosemary. Missionária Rosemary. Tá. Eu sei que Samuel chamou uma pessoa para pregar hoje, eu não sei o nome da pessoa que ele... Missionário Roberto. Ah, é? Então, estou mais tranquilo ainda agora. Então, eu queria aproveitar, já que a senhora está aqui, quer tomar uma água? Pode ser, né? Então, tem copo aí, certo? Toma uma água que a senhora já vai ser a pessoa da vez. A gente tem que aprender isso com a palavra de Deus, e o irmão Samuel aqui da comunidade me disse certo dia isso. A gente tem que honrar quem honra a Deus. A palavra diz isso lá em João 12:26, Jesus Cristo diz assim: e se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também essa pessoa que me serve, e o Pai o honrará. Olha só. Aí muitas vezes a gente diz: eu estou em casa, mas é longe, não vou não. Só que, irmão, a nossa bênção não é, a gente não vai receber hoje, porque a gente já recebeu, a gente já serve a Deus, né? A palavra diz que ninguém, Jesus Cristo lá em João 6:44, ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não escolher antes. Olha só, que privilégio a gente saber que todos nós aqui fomos escolhidos antes por Deus para servir ao seu Filho Jesus Cristo, tendo por professor o Espírito Santo, o Consolador. Quer mais o quê? E ainda, após a morte do corpo físico, para se cumprir a palavra que está lá em Gênesis, que diz: o homem veio do pó, e ao pó tornará. Mas o fôlego de vida que foi lançado no homem e se tornou alma vivente, volta para o dono do fôlego de vida, que é Deus. Ô glória, meu irmão! Então, sem mais delongas, eu quero me livrar hoje desse microfone, né? Porque eu aprendi isso, irmão. Quando eu estava lá no Alecrim dirigindo o culto, quando chegava um irmão, eu falava: é sua vez, irmão. Não, mas eu nem orei, era para ter orado em casa, meu filho. Aqui já é tarde. Da igreja na paz do Senhor, motivo de alegria, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Agora nessa tarde, né? Estamos ali à noite e agora aqui à tarde, né? Quero deixar uma palavra da parte do Senhor que se encontra lá em Isaías 43:13, né? Que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, louvado seja Deus. Então nessa tarde eu pergunto a você: aleluia, há alguma coisa difícil para Deus fazer na minha vida, na tua vida? Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra dele diz que ainda antes que fosse dia, ele já era. Aleluia, louvado seja Deus. E não há nada que possa fazer escapar das mãos do Senhor. Aleluia. Porque quando ele quer fazer, aleluia, não adianta se levantar milagre, não adianta se levantar nada. Porque o Deus que nós servimos, ele não perde, aleluia, Jesus. Batalha, ele é um Deus de batalha, ele é um Deus que opera, ele é um Deus que faz milagre, ele é um Deus que salva, que cura, que batiza, prepara o homem e leva para o céu, aleluia. Louvado seja Deus. E aqui diz: operando eu, quem impedirá, aleluia. Então operou Deus essa tarde na minha vida, na
Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então que os irmãos venham ficar com essa palavra, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando Deus, aleluia, louvado seja Deus, quando Deus me pegou, irmão, aleluia. Quando Deus me pegou, eu vivia só pela graça, aleluia. Louvado seja Deus. Vivia só pela misericórdia. Mas ali no momento eu tive um encontro com Deus, né? Se tem uma pessoa que não gostava de crente, era eu, aleluia. Louvado seja Deus. Sempre quando você ia passando, aleluia, louvado seja Deus, eu dizia a Deus, menino, fecha a porta, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus é liberado daquele que ele sabe trabalhar, no momento certo, na hora certa, aleluia. Né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Para tudo ter seu tempo, louvado seja Deus, e ali um dia, Jesus mudou no estreito, aleluia, louvado seja Deus. Eu passei por uma situação triste, onde eu tive 2 homens dentro da minha casa, aleluia, louvado seja Deus, que me pegou fora e ali me levou. Vou contar só por alto, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Se chegar o tempo de eu contar tudo, eu conto, aleluia, louvado seja Deus. E ali eu fui, aleluia, louvado seja Deus, eles me pegaram e me levaram para dentro da minha casa. E ali minha filha tinha saído para se encontrar com o pai, que nesse tempo eu estava separada dele. E aí ela ia passar o dinheiro de fazer a filha, louvado seja Deus. Mas sempre guardando alguma coisinha em casa, aleluia. E eu muito vaidosa, muito cheia de ouro, muito cheia de coisa, muito cheia disso, daqui, né? Louvado seja Deus. E ali eu fui bater. E quando pensei que não, aqueles 2 homens me pegaram, louvado seja Deus, na hora que eu ia para casa da minha filha. Me pegaram esses 2 homens vinham de bicicleta e eu ia passando, aleluia. Para ir para casa da minha filha, tinha que passar pelo campo, louvado seja Deus. E aí eu fui passando por esse campo e esses 2 homens de bicicleta fez que ia passando por mim. Mas aí quando eu olhei para trás, o Espírito Santo de Deus já bradava dentro de mim. Eu não servia o Senhor, mas Deus ele já falava comigo, irmão. Era uma coisa impressionante. Tudo que ia acontecer comigo eu já sabia, louvado seja Deus. E ali aquele negócio foi quando meu coração olha para trás. Quando eu olhei, eles vinham em seguida a mim. Aí ele se encosta na parede. Aleluia, louvado seja Deus. E ali ele mudou a arma ali em mim e disse assim, onde é que tu mora? E eu disse, eu moro aqui perto. E ele disse, onde é que tu vai? Eu disse, eu estou indo para casa da minha filha. Nesse tempo ela estava de resguardo. E eu estava cuidando da minha filha de resguardo, louvado seja Deus. E aí ele disse assim, tu vai fazer um negócio para mim. Eu fiquei dentro de mim, se for um assalto para fazer com ela, eu vou fazer. E na hora que for perto, se eu sobreviver, eu digo que eu fui forçada a fazer, né? Louvado seja Deus, porque Deus é... O nosso Deus, se nós servimos, ele não dá um culpado por inocente, nem inocente por culpado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava sendo forçada, então eu ia fazer. Mas foi pior, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí naquela tarde eles me levaram para dentro da minha casa e disseram, a gente vai ter que ir na sua casa, porque a gente o meu amigo disse aí que você era mulher, aleluia, do policial. Eu disse, eu não conheço nenhum policial, não tenho amizade com policial. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse, então tu vai ter que nos levar para dentro da tua casa para tu saber, para a gente ver se realmente tem alguma arma, se tem fato, se tem foto desse policial, que a gente está querendo pegar ele para a gente fazer, né? Aí eu disse assim, você tem um filho, que disse, seu filho é brabão, meu filho na época tinha 9 anos, era uma criança, né? E eu disse assim, tá tudo errado. Pegaram a mulher errada, aleluia, louvado seja Deus. E pegaram e querendo meu filho tinha ido jogar nesse tempo, meu filho estava se preparando para ser jogador, era o sonho da vida dele, né? E ali, aleluia, louvado seja Deus, me levaram para dentro da minha casa. E eu pensando, né, porque minha filha tinha dito, mãe, eu vou deixar a chave na casa da vizinha. Louvado seja Deus, eu disse, tá certo, minha filha. Aí quando eu chego, eu procuro, aí a luz disse, não, ela ainda está em casa, aleluia. Porque minha filha tinha que passar aquele tudo comigo, louvado seja Deus. E aí quando chegou naquele momento, não sei por que Jesus está me mandando contar esse testemunho, é porque vai servir, aleluia, para alguém. Aleluia, louvado seja Deus. E aí quando eu cheguei em casa, pensando em passar por tudo sozinha, né? Encontrei a minha filha, que quando ela olhou pela janela, ela sabia que eu não tinha costume de trazer homens para dentro de casa, estava trazendo 2 homens, aleluia, louvado seja Deus. Deus já agradou também no coração, porque um dia, quando ela era criança, ela serviu ao Senhor, e ali ela tinha se afastado, aleluia, louvado seja Deus. E ali a minha filha foi, quando ela viu pela janela, o Espírito Santo já falou com ela,
E disse assim, é um assalto, aleluia, louvado seja Deus. E ali eu sei que aqueles dois homens chegou e disse assim, abre o portão e fica calado, louvado seja Deus. E aí eles entraram comigo, entraram com a minha filha, aleluia. E já foi entrando para dentro do quarto da minha filha, já foi liberando o guarda-roupa todinha, louvado seja Deus. Conseguiram ainda levar 3 celulares da gente. E o celular, aleluia, louvado seja Deus. Deus é tão fiel, irmão, que o celular que o pai dela tinha dado a ela tinha mudado assim, esse foi Cristo que me deu. Aleluia, louvado seja Deus. E aí ela não tirou aquele telefone e ela disse assim, mãinha, esse celular foi Jesus que me deu, louvado seja Deus. E enquanto eles tiravam as roupas tudinho, eu e minha filha, a gente viu o celular. Mas Jesus é aquele que cega, né? Aleluia. E ali Jesus cegou ele e ele não viu aquele celular que Jesus tinha dado a minha filha. Que quem tinha dado a ela era o pai. No dia do aniversário dela, Jesus deu a ele. Deu a ele quando o Senhor tinha de comprar 2 celulares. Um para quem estava aniversariando e para outra minha filha mais velha. E quem estava aniversariando era a mais nova. Aleluia, louvado seja Deus. E aí quando chegou naquele momento, eles olhando ali as coisas e olhando para o celular. E ele disse, só tem esses 3. Eu disse, só tem esses 3. Ele disse, se tiver os 4, você morre. Aleluia, louvado seja Deus. E o pai dela era daqueles que passavam o dia praticamente quase todo ligando para saber como é que a gente estava. Louvado seja Deus. E ali ela chegou e disse assim, mãe, o celular. Ela bateu em mim e disse, o celular. E eu disse, eu olhei para ela, eu disse, vamos orar para ele não tocar, porque se tocar vai morrer eu e você. Aleluia, louvado seja Deus. E aí Jesus abençoou que aquele celular não tocou. Passei por todo o processo, mas aquele celular não tocou. Aleluia, louvado seja Deus. E quando foi com muito tempo depois, eles olhando lá as fotos e disse, não, eu acho que você está enganado. Você pegou a mulher errada. Eu disse, ele pegou a mulher errada. Eu não tenho nada com policial, não sou mulher policial. Eu sou uma mulher só, aleluia, louvado seja Deus. Eu sou mãe de 3 filhos. O filho me disse que eu tenho um filho bravo. Meu filho é uma criança de 9 anos, foi jogar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que ele não vai chegar, porque ele dizia que se meu filho chegasse e desse um livrado, eles eram o primeiro que matava era meu filho, louvado seja Deus. E eu orando, né, porque eu tinha 2 mulheres, eu pedia muito a Deus um varão, né, um filho homem, né. E Deus, ele me contemplou com meu filho, né, hoje ele tem 28 anos, tem uma filha, tá, a mulher dele está grávida agora de 2 meninos gêmeos, aleluia, louvado seja Deus. E ali eles olhando, ele disse assim, não, você fez algo para não pegar a mulher errada, né? Ela não, porque tá aqui, olha, não tem foto, as fotos aqui, tudinho, não tem foto do policial, a gente não encontrou roupa dele, farda do policial, a gente não encontrou arma dentro da casa dela, mas aí fizeram rapa em tudo, na minha joia, no celular, um celular que escapou foi o celular que minha filha ganhou de presente do pai, o pai não ligou, o celular não tocou, aleluia, louvado seja Deus, foi mistério de Jeová, e ali eu fiz da Ezequiel, virei meu rosto para a parede, eu digo, Jesus, aleluia, ele te serviu, eu não te sirvo ainda, aleluia, louvado seja Deus, mas eu te prometo, Senhor, que estou dando livramento, Senhor, eu vou te servir, aleluia, quando tudo isso passar, Jesus, eu vou procurar a tua casa, Jesus, porque tu és grande, porque tu és fiel, tu és misericordioso, Jesus, e tu prometes que não vai morrer minha filha, sabe por que eu disse aquilo? Porque eu sabia que aquele cara, ele matava, aleluia, louvado seja Deus, ele era homicida, ele roubava e em seguida ele matava, então ele já tinha matado 40 pessoas, e quando chegou em mim, na minha filha, Jesus disse, chegou aqui, porque essa já que você não toca, aleluia, porque com Deus está escolhido, irmão, aleluia, você é separado, você é diferente, e eu sabia que Deus tinha algo, que Deus tinha plano na minha vida. Mas aí o inimigo ainda muito astuto, né? E aí ele tentava me estrupar naquele dia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu ainda passei por esse processo. E ali eles me levaram para o meu quarto, tiraram do quarto da minha filha, deixaram minha filha. E levaram para o meu quarto, e disse que eu ficasse ali nudo, né?
E ali eu fiquei, tive que obedecer, pedir por tudo, que não fizesse nada comigo. E aí a mão de Deus chegou, eu disse, Jesus, me cobre no teu manto sagrado. E ali foi como se ele tivesse visto o demônio na frente dele, né? Ali foi o trabalhar de Deus naquela hora, eu creio que foi Deus me livrando, né? E ali ele me empurrou, que eu caí no canto da parede, mas aí ele não fez nada comigo. Né? E ali eu me vesti, louvado seja Deus. Mas mesmo assim o Satanás ele é furioso, né? Ele se levantou contra a minha filha, louvado seja Deus, e ali ele disse assim, eu vou pegar a tua filha que é mais jovem, que é mais nova. E ali foi quando eu clamei ao Senhor, né? Jesus está de pé. Aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. E aí eu sei que ele pegou e me mandou para o quarto, e pegou a minha filha e me levou para onde o que eu estava, louvado seja Deus. E quando chegou lá, eles mandaram que ela se despisse, ela se despiu, chorando muito. Minha filha era virgem na época. Minha filha tinha 14 anos, aleluia, louvado seja Deus. Hoje minha filha tem 30 anos. E aí quando chegou na hora do ato, aleluia, louvado seja Deus, eu escutei quando ela disse assim, mãe, me ajude. E ali naquele momento eu disse, Senhor, não posso fazer nada. Mas o Deus que eu sei que um dia você me pode todos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ali ele disse, eu não vou fazer nada com tu também não, moço. E ali, louvado seja Deus, ele foi e empurrou ela, aleluia. E aí, louvado seja Deus, Deus nos deu o livramento. Glória a Deus. Né? E hoje eu e minha filha serviremos ao Senhor. Né? A minha filha Marcela também serve ao Senhor. O meu filho, aleluia, louvado seja Deus, já serviu o Senhor. Hoje ele está um pouco distante do Senhor, mas tem promessa de Deus para voltar, aleluia, louvado seja Deus. E eu sei que aí Deus sei, irmãos. Deus sei porque Deus é aquele que prepara, aleluia. Deus é aquele que protege, Deus é aquele que livra, aleluia, louvado seja Deus. E ele ainda pergunta, Senhor, tu me livraste naquele momento, aleluia, louvado seja Deus. Porque outras vezes os policiais disseram para mim, aleluia, louvado seja Deus. Vocês foram os únicos sobreviventes desses dois rapazes, porque todos que eles roubaram, eles mataram, aleluia, louvado seja Deus. É forte, irmão. E ali eu disse assim, e ele queria um policial, e eu sabia quem era o policial, mas Jesus dizia que eu não era para me dizer porque ele queria matar o policial, a esposa e o filho. E ele morava 3 casas depois da minha, louvado seja Deus. E eu disse, eu não vou dizer quem é ele não, porque eu não tinha nada com ele, mas ele era casado com uma amiga minha, e eu conversava muito com ele, mas Deus dizia que não era para mim dizer porque Deus ia me livrar e ia livrar ele. E aí quando eles disseram, eu vou embora, a gente está pensando em me matar. Eu disse, não me mate não, pelo amor de Deus, eu tenho crescido, eu tenho que criar. Eles já não têm pai, né? Só tem eu para cuidar deles, aleluia. E aí eu comecei a clamar e ele disse, tu não vai dar parte de mim não. Eu disse, vou não, louvado seja Deus. Você tem certeza, moço? Eu digo, eu tenho certeza, vá com Deus. Pode levar as coisas que você pegou de mim, isso aí não é nada. Eu quero só que você me deixe viva para me cuidar dos meus filhos. Aí eu sei que eu disse, vamos embora, a gente vai embora. Eu dizia assim, atira nela. Eu disse, não atire não, moço, pelo amor de Deus, não atire em mim não. Em nome de Jesus, não atire em mim não. Porque Deus vai lhe levar, em nome de Jesus, nada vai lhe acontecer. Porque Deus vai lhe guardar assim como Deus te me guardado. E obrigado por não ter feito nada comigo. Aleluia, louvado seja Deus. E ali eu sei que ele saiu, eu fui deixar ele no portão. E eu disse, Jesus, quando eu vou voltar para mim, eu estou sentindo a bala vai comer nas minhas costas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus é aquele que é fiel, que quando ele diz, ele se responsabiliza. Né? E ao mesmo tempo, Deus vai dar dentro do meu coração, nada vai acontecer com tu, mulher. E eu sei que eu deixei ele no portão, ele disse assim, demora meia hora para poder você sair, entre para dentro de casa, que eu vou esperar você entrar. E eu disse, pronto, quando eu for entrar, é na hora que ele vai dar o tiro nas minhas costas. E minha filha dentro de casa. E ali eu sei que eu fechei o portão, que eles iam saindo, que o portão era como aqui e a minha ponta era como ali. E eu disse, pronto, quando eu chegar na porta, a bala come.
Mas eu cheguei na porta, irmão, eu confesso que eles sumiram. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse isso para a gente não sair. E ali eu sei que eu fiquei ali. E aí quando eu entrei para dentro de casa, eu desmaiei, não vi mais nada. Porque eu pensava que a minha filha estava estrupada. E aí quando eu voltei, aleluia, louvado seja Deus, ela já tinha ligado para minha irmã. E a minha irmã estava, aleluia, no Rio fazendo as compras. Minha irmã disse assim: gente, vocês vão pegar minhas compras e vão deixar aí no canto, porque infelizmente minha irmã sofreu um atentado agora. Aleluia, louvado seja Deus, porque a minha família, a gente são muito unida. Aí não é de estar uma na casa da outra, mas no negócio desse tudo se junta. Aleluia. E aí ela disse assim: eu estou indo para a casa da minha irmã, que minha irmã sofreu um assalto lá e tentaram estuprar ela e minha sobrinha, e eu estou indo para lá, e vocês recolhem aqui as compras, que eu não estou passando mais nada. Aleluia, louvado seja Deus. E ali minha irmã chegou, aleluia, eu já tinha tornado, minha filha já tinha dito: manhã nada aconteceu comigo. E ali eu abracei ela e comecei a chorar, aleluia, agradecendo ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aí eu sei que nesse meio tempo, aí minha irmã chegou. Aí quando minha irmã chegou, aí eu disse a ela que eu não ia fazer nada. Ela disse: você vai fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E eu perguntei: o que é que eu vou fazer? Minha irmã, ela disse assim: você vai denunciar. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ela disse: você vai denunciar, ela já tinha ligado, terminado o IPA, ela já tinha ligado para os policiais, já tinha dado meu endereço todinho. Quando eu pensei que ela ainda ia chamar, já tinha 4 carros de polícia à frente lá de casa. E o próprio policial, né, que eles queriam matar, já estava perto de mim. E aí eu contei tudo o que aconteceu. Minha filha teve que ir para Santa Catarina, né, porque ele não tinha estrupado, mas infelizmente eles ainda conseguiram coisar ela lá, né. Vocês sabem, né, o que eu quero dizer. E aí eu sei que ainda chegou a melar ela lá e teve que fazer para saber se ela tinha pegado alguma doença, se ela tinha engravidado, foram dar contra a AIDS, hepatite, sífilis. E minha filha passou 2 horas numa cama. Minha filha passou 2 horas fazendo todo tipo de exame. O pai dela passou mal, né? A pressão aumentou, também quase infartou, né? Porque ele já é velho. Eu fiquei só misericórdia, também tive que tomar um choque-teste, tomar umas coisas também, né? Mas assim, a prática mesmo não foi consumida. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas eu digo uma coisa com você: não mexa com aquilo que é de Deus, não. Louvado seja Deus. Quando Deus disser não toque, você não toque, não. Aleluia. Aleluia. Não toque, não, porque você paga um preço. Aleluia. Porque quando foi a capa de 10 dias, Jesus desceu e fez a sepultura. Aleluia, Deus. Porque eles disseram que eu tinha que denunciar, porque eles iam voltar para me matar, eu tive que fugir da minha casa. Eu fiquei em casa de família, de parentes. Aleluia. E quando foi com 10 dias, o policial disse assim: não se preocupe, não, pode ficar na casa dos seus parentes, que a gente vai atrás. Eles tinham puxado o retrato falado e tinha dito assim: você pegou um dos mais perigosos daqui do Rio Grande do Norte. Foi esses 2. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando foi a capa de 10 dias, aleluia, passou na patrulha policial, foi inédito nesse dia. Passou na patrulha policial ali, Jesus, que Deus tinha feito, aleluia. Por isso que eu quero deixar para você nessa tarde, aleluia. Depois disso, aconteceu outra coisa comigo. Eu quero dizer a você: não toque não, aleluia. Quando Deus disser não toque não, aleluia. Porque você paga preço. Porque Deus não só 2 não, aleluia. O tempo depois aconteceu, aleluia. Aí dentro da minha casa que eu vou ficar para outra vez para contar. E Deus desceu mais 2, aleluia, louvado seja Deus, porque quiseram me matar. Aleluia, louvado seja Deus. E ali Jesus me deu o livramento, né? Hoje minha filha está noiva, louvado seja Deus, né? Com um homem de Deus. Ela é da Sara Nossa Terra, não sei se vocês conhecem. Da Sara Nossa Terra. Ela é líder de célula, está se preparando para ser pastora.
né? A minha filha também, eu tenho outra também que mora em Ceará, a menina também é da Sara